O que é a apneia do sono? A apneia do sono é um distúrbio respiratório que é muito frequente na população, né? 1/3 da população apresenta, que é caracterizado por pausas na respiração, a pessoa para de respirar durante o sono, ou que essa respiração vai ficar muito superficializada, fazendo com que a quantidade de oxigênio que a gente carregue no sangue vai ser reduzida, vai cair a oxigenação. E isso vai trazer uma série de transtornos e problemas para o paciente. Quais são os principais sintomas? É muito frequente que o paciente com apneia do sono apresente roncos durante a noite. Aquele ronco que incomoda a esposa, que incomoda o esposo ou o filho, a filha, né? Aquele barulho durante a respiração, e geralmente esse barulho ele vem acompanhado de pausas na respiração que são presenciadas por essas pessoas. Além disso, é muito comum que o indivíduo fique com muita sonolência durante o dia. Ele acorda cansado, parece que o sono não foi reparador. Além disso, dores de cabeça pela manhã, redução da concentração, redução da produtividade ao longo do dia, e em homens até mesmo está relacionado com uma redução tanto da potência sexual quanto da libido. Quais são os riscos à saúde? Bom, uma apneia do sono não tratada, a gente já sabe hoje que aumenta muito o risco que nós chamamos cardiovascular e cerebrovascular. O que é isso? Aumenta o risco de infarto, de AVC, de derrame, né? E além disso, a gente tem um maior risco desses indivíduos que têm apneia de sofrerem acidentes domésticos, acidentes de trânsito por conta de excesso de sonolência. Então a gente tem uma série de impactos na qualidade de vida e mesmo no risco de outras doenças ao longo do tempo de uma apneia não tratada. Como é feito o diagnóstico? Para o diagnóstico da apneia do sono, é fundamental que a gente tenha um exame que é chamado de polissonografia. A polissonografia é um exame em que a gente monitora o indivíduo ao longo do sono, o paciente durante o sono, para ver como está a saturação de oxigênio, como está a frequência cardíaca e uma série de outros parâmetros que são importantes. A polissonografia tem desde as mais simples, em que a gente monitora a saturação e alguns poucos parâmetros, até polissonografias mais complexas, em que a gente consegue monitorizar, inclusive, o padrão de onda encefalográfico durante o exame. Então, a polissonografia é fundamental para que a gente identifique as apneias ao longo do sono e que a gente entenda a gravidade dela para que a gente ofereça a melhor opção de tratamento para o paciente. Quais são as opções de tratamento? O tratamento da apneia do sono ela precisa ser individualizado para cada paciente, de acordo com a gravidade da doença e com as alterações anatômicas que eventualmente ele tem. Mas eu posso dizer que, antes de tudo, é importante que o paciente mude os seus hábitos de vida, tenha uma vida mais saudável. Além disso, a gente precisa entender se esse paciente vai se beneficiar do uso de um aparelho intraoral, por exemplo, que a gente projeta a mandíbula para frente, fazendo com que ele ganhe mais espaço para respirar lá atrás. Ele pode usar um CPAP, que é uma máscara que joga ar durante o sono. Pode se beneficiar de uma cirurgia, tanto do nariz quanto da faringe, ou mesmo de base de língua. Existem uma série de opções terapêuticas que precisam ser avaliadas caso a caso. Existe alguma relação entre a apneia do sono e obesidade? É uma excelente pergunta. Existe uma relação direta entre ganhar peso e piorar a apneia, e o contrário também é verdadeiro. Quando a gente reduz o peso, a gente também tende a reduzir a nossa apneia. Por que isso acontece? Quando a gente engorda, ganha peso, a circunferência do pescoço, a gente começa a ganhar muito tecido mole ao redor da via aérea. E isso aumenta a chance dessa via aérea ela fechar durante o sono, principalmente nos momentos em que a gente tem uma parte de relaxamento durante o sono. Então isso vai propiciar que o indivíduo tenha apneia. Quando a gente reduz o peso, o pescoço vai ficar mais magrinho, a gente reduz o risco de ter uma apneia. Como o controle do peso pode ajudar? O controle de peso na apneia é fundamental, é um dos pontos críticos. Quanto maior for a perda de peso do indivíduo que está com sobrepeso ou com uma obesidade, né, melhor vai ser o controle dele em relação à apneia. E isso, às vezes, a gente até precisa associar durante o tratamento um tratamento multidisciplinar, com endocrinologista ou mesmo com cirurgião bariátrico, para a perda de peso do paciente e ajudar nesse ganho de qualidade de vida. Roncar é normal? Não, roncar não é normal. Apesar de ser algo muito comum, o ronco é um sinal de alerta para que alguma coisa mais grave, como uma apneia, possa estar acontecendo. Então, se você conhece alguém que ronca, é importantíssimo que essa pessoa investigue se ele não tem uma apneia associada. O ronco é um problema estético do sono. Ele vai incomodar quem dorme junto com a pessoa, mas a apneia é um problema de saúde muito grave e que merece atenção.